Salve, salve amigos, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Gênesis 1. Celso Knife com vocês, trazendo mais um vídeo aí falando. Hoje eu vou estar falando um pouco aqui sobre esse lance, né? Dando uma opinião própria, né? Sobre esse tema aí, os desigrejados, né? A gente sabe que os últimos acontecimentos, desde de quando a internet ela se tornou bem ativa, bem se tornou tipo, algo indispensável, né, para você obter informações verdadeiras. Eu estou andando aqui, não ligue aí, tá, galera? Então, o que acontece? Desde quando essas informações, a informação ela começou de uma forma vir muito forte, principalmente através da internet. A internet ela não é uma faca de dois gumes, né? Tanto você pode propagar o bem, a verdade também, mas como você pode, né, ir para o fundo do poço através, né, da internet também, de falsas informações e coisa e tal. Mas direto ao assunto, o que, que eu acho sobre esse tema, os desigrejados, né? A gente sabe que os desigrejados são aquelas pessoas que participavam de uma instituição, vamos dizer assim, uma igreja, né? A gente sabe que tem milhares de placas denominacionais, né? Que eu não vou citar o nome aqui. E inclusive eu faço parte de uma, né? Mas com uma visão totalmente diferente, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, o que acontece? Pessoas que eram de uma determinada instituição, né, religiosa, digamos assim, e por verem, por começarem a ler as escrituras, começaram a ver algumas inverdades praticadas nessas instituições que não existem, né? Não coisas práticas, né? Que acontece dentro de muitas instituições. Vou citar aqui, vou dizer igreja, práticas que são é, coisas que são praticadas dentro das igrejas, de costumes, que não está na Bíblia. Você vai para a Bíblia e vai, quando você vai para a luz da palavra, quando você vai para a luz das escrituras, você vai ver uma coisa totalmente diferente, né? Tem muitos canais hoje por aí, né? Você vai ver aí os que eram de pessoas que eram de uma denominação e saíram, hoje tem um canal no YouTube e propagam, fazem um conteúdo voltado a falar a verdade, falar a verdade que está contida nas escrituras. Seja ela em relação a dízimos, às ofertas, né? A, tipo assim, a coisas, tipo assim, existe, sabe que existe muito bem, como se fosse em muitas instituições hoje, existe algo que é muito parecido com o espiritismo, com a macumba. O pessoal fala, brinca, né? A macumba parece um terreiro de macumba. E na verdade, e é verdade, gente. É, a gente sabe que existe denominações e denominações. Existe religião, né, para todos os níveis, para todos os gostos, digamos assim. Existe até igreja evangélica, né, de gays e homossexuais, LGBT, tudo que você possa imaginar, né? Então, é meio vago você colocar isso, né? Às vezes essas pessoas que saíram de suas denominações, né, tiveram uma, como é que se diz, tiveram uma grande decepção com alguém, tiveram alguma briga e saíram, pessoas que saíram extremamente magoados, como já aconteceu comigo. Eu inclusive já fui um desigrejado, digamos assim. Inclusive, eu tinha um canal um tempo, tinha um canal antigo, né, que inclusive eu deletei, que eu comecei a fazer vídeos falando sobre todas as patifarias que acontecem, todas as coisas que não tem nada a ver com o evangelho, que são praticadas dentro de muitas igrejas, em relação a extorsão, né? Pessoas que perderam tudo, que deram tudo para a igreja, né? Mas o que acontece?
Hoje qualquer um, o perigo, vou explicar para vocês qual é o perigo disso. O perigo é o seguinte, qualquer um hoje, não precisa nem você ter formação, não precisa nem você ter. Qualquer um hoje vai lá na prefeitura e diz, olha, eu quero abrir uma igreja. Tira uma licença, aluga um galpão e abre e cria uma denominação religiosa. E ali a pessoa ela faz o que bem entender, entendeu? Até um satanista pode ir lá e abrir uma igreja e se dizer evangélico, entendeu? E por aí vai. O problema em si, tipo assim, vou falar em relação a mim. Eu tô rolando aqui, eu coloquei aqui uma pesquisa, na pesquisa do Google, dizendo assim, os desigrejados. E aqui, enquanto eu vou falando, mostrando e vendo algumas imagens aqui sobre várias coisas, né? Você pode ver aqui, ó, grupos que saíram da igreja e se reúnem em casa, tipo assim, uma coisa parecida com uma igreja primitiva, as pessoas elas se reuniam. Vou falar sobre isso, né? Vou falar em relação qual a minha visão hoje em relação a tudo isso. Eu saí da igreja, né? Porque eu via todas as barbaridades, todas as coisas, todos os contras que vão, coisas que são práticas que são totalmente contra as escrituras, totalmente contra a Bíblia, totalmente contra os mandamentos, né? Aquilo que Jesus deixou para a gente fazer, o grande ide de Jesus, né? E aí quando você vai para a luz das escrituras, você vai ver uma coisa totalmente diferente do que é praticado dentro da igreja, entendeu? Enfim, só que o que acontece? Eu passei muito tempo magoado, voltei para um lugar onde existem lugares, tipo assim, hoje, qual é a minha visão de igreja hoje? Eu não, a gente sabe, né? A gente chama, tipo assim, uma denominação, prédio, tipo assim, para mim eu chamo de igreja, mas é um modo de falar. Todos nós, vocês, entendeu? A gente sabe que igreja não é um templo de pedra, não é um templo feito pelas mãos do homem. Isso era lá no Antigo Testamento, quando Deus precisava. Desculpa, pessoal, estou meio gripado ainda. Então, no Antigo Testamento, Deus precisou de um templo feito por mãos de homens, precisou de um lugar chamado Santo dos Santos, onde ele precisava de sacrifícios de animais, de sangue, porque existia uma separação, né? Aí a gente sabe que depois, né, do plano da salvação, onde Deus ele rasgou o véu e aí deu acesso não só a judeus, como a todos os gentios, estendeu a salvação, deu direito a todos de serem chamados filhos de Deus, né? E a igreja, eu falo um pouco da igreja primitiva, a igreja hoje, né? Somos nós, nós, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo, né? Somos morada de Deus. Então, é errado você dizer, tipo assim, do seu coração, não ver aquele templo, aquele prédio de pedra, feito pelas mãos de um, você entrar ali e achar que aquilo é um lugar sagrado, entendeu? Um lugar de adoração, onde você precisa ter reverência, entendeu? Isso nós temos que trazer, e essa é uma visão que nós temos que trazer, nós cristãos temos que trazer para dentro de nós mesmos, né? E hoje, tipo assim, eu passo na frente de uma entidade religiosa e diz, olha aquela igreja ali, mas é tipo assim, é um modo de falar, entendeu? Apesar de, no lugar onde eu estou, apesar de ter muitas práticas, entendeu? Mas você, tipo assim, não pode generalizar, entendeu? Porque não é todo mundo.
A Bíblia fala que no final Deus vai separar o justo do injusto, né? Vai separar o joio do trigo, porque nem todo mundo que está lá dentro está fazendo, tá fazendo, tá de acordo com essas práticas, você está me entendendo? Então é muito perigoso você julgar isso, tipo assim. Mas o maior perigo nisso, tipo assim, a pessoa sai. Não, eu vou colocar uma imagem que cita bem isso aqui. Tipo assim, cada um é o dono agora do seu próprio nariz. Não, eu não preciso que ninguém me ensine. Eu não preciso de nenhuma liderança, entendeu? Não é questão, a Bíblia não fala que você tem que ter um pastor, a Bíblia não fala que você tem ter um líder espiritual, não. Mas a Bíblia fala que os primeiros, como que viviam os cristãos. Então, tinha os mestres, tinha quem ensinava, entendeu? Como é que você vai conhecer o evangelho se não tiver ninguém que ensine você? Se a pessoa que ela não conhece o evangelho, ela vai começar a ler a Bíblia e não vai entender, vai chegar um ponto que ela não vai começar a entender mais nada, entendeu? Então, tem que ter alguém que ensine, né? A Bíblia fala que tinha os mestres, tinha aqueles que ensinavam, entendeu? Mas não, o maior perigo hoje são os doutores de si mesmo. A Bíblia fala disso, né? Que nos últimos dias existiriam doutores de si mesmo. É aí que está o grande perigo. Você vê muitos canais aí. Mas o problema é que eles começam a generalizar todas as coisas e se esquecem de que de onde nasceram. Eu não estou dizendo porque estão cuspindo no prato que comeu. Não, não é questão não se trata de placa, de religião, não estou falando disso. Mas é que foi também, de alguma forma, foi um caminho em que passaram a conhecer, né, o plano da salvação, conhecer o evangelho, entendeu? E eu acho que a nossa posição em relação a isso é tentar mudar. É claro que não adianta você ir para dentro, se você faz parte de uma instituição religiosa, de uma igreja, digamos assim, e você começar a saber dessas verdades e você começar a falar lá, você vai ser apedrejado, né? Você vai ser julgado. Então, mas nem por isso eu tenho que desistir de tentar convencê-los. Não, fazer a sua parte, entendeu? Se tem gente no meio fazendo coisa errada, fazendo coisa que não tem nada a ver, a nossa missão é tentar convencê-los, né? Tentar falar da verdade. Se acharam graça de você, problema. Mas essa individualidade aqui é um perigo, né? Porque a Bíblia, quando você vai estudar, você vai ler, né, o Ato dos Apóstolos, você vai ver como é que viviam os cristãos, né? Aí vem um grande confronto. Cadê a imagem aqui que eu vi aqui, ó? Os desigrejados, cadê? Então, o que acontece? Há muitos cristãos hoje que fazem parte de uma instituição, mas que têm a convicção de que a igreja somos nós, né? E não tem nada de errado você, tipo assim, se congregar, digamos assim, num lugar, se reunir num lugar com outros irmãos, para quê? Para aprender, né? Para orar junto, ler a Bíblia junto, orar junto. A Bíblia fala dessas coisas, né? O partir do pão, olha só, fala que os antigos cristãos, a igreja primitiva, eles não passavam necessidade, porque eles passaram a dividir tudo que tinham. Se você tinha, vamos trazer para o dia de hoje, se você tinha 2 celulares, você dava um para o seu irmão, você dava um para quem não tinha. Se você tivesse 2 geladeiras, você pegava e dava para quem não tinha. Assim, ninguém passava necessidade. Pesquisar aqui, ó. Então, o que acontece? Isso aqui é válido. Cadê o pessoal se reunido aqui, ó?
Isso aqui é válido. É o que muitos cristãos hoje em muitas denominações fazem. Estão ali para adorar, para ler a palavra junto, para cantar louvores a Deus. Você vê pessoal que saíram da igreja aí que você é totalmente revoltado. Ah, fala que o louvor não existe, você adora com a sua vida, entendeu? E chega a dizer até que a música não é uma forma de adorar a Deus. Independente, né? Você vê muitos artistas gospels aí que não tem nada, não estão fazendo, não estão adorando praticamente nada, só estão ali pelo meio artístico para ganhar dinheiro. Mas eu não posso pegar isso e generalizar, não, dizer que todo mundo que diz que vai adorar a Deus com louvor, com instrumento de cordas, né, com tambores, com instrumento de sopro, tá ali para se mostrar, tá ali para porque quer ser artista. Aí já é, né, uma incoerência, porque as escrituras falam disso. Fala da importância do louvor, fala a importância da adoração, né, através do louvor. Se você vai ver um livro todinho falando sobre louvor. Você vai ver grandes feitos que Deus fez através da música, entendeu? A música em si ela é algo espiritual. Então, dizer que você não pode adorar Deus através da música, isso é uma grande incoerência, né? Então aí o grande perigo, né? Tipo assim, hoje eu vejo esse lance, essa questão, né? Esse título, os desigrejados, eu vejo como se fosse uma outra religião, né? É uma outra religião. As pessoas elas passam a adorar aquele título. Não, eu sou um desigrejado. Passam a adorar aquilo e aí o que acontece? Se torna uma outra religião. É igual o lance da Terra plana, né? A gente, para quem, né, tem a convicção de que esse lance aí da Terra plana é bíblico, né? Está nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, né? Sem sombra de dúvida, mas as pessoas elas começam aí junta, né? Essa questão ela é muito próxima entre desigrejados e terra plana, né? Aí você vê aí como se fosse uma outra religião, né? Quando aparece qualquer tipo de coisa relacionada, alguém dando uma opinião que faz parte de alguma igreja, né? Digamos assim, estou falando, né? Uma instituição religiosa, como eu falei, tipo assim como eu, muitos cristãos chamam de igreja, mas é uma forma de falar, entendeu? Não significa que aquilo ali é a igreja. Não, a igreja, mas a gente sabe que é um lugar onde as pessoas elas vão se reunir para aprender, para orar, para adorar. Isso não tem nada de errado nisso, né? Agora a gente sabe que existe lugares, né, totalmente sinistros, né, até liderados por satanistas, isso sem sombra de dúvida, né? Como o lance da Igreja Universal, construindo aí o segundo templo de Salomão, isso é coisa absurda, cara. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Quem deixa sua opinião aí, né? Uma rápida opinião minha sobre o assunto, mas finalizando aqui, eu quero dizer para você que está pensando em se desigrejar, muito cuidado, né? Muito cuidado para não cair no engano. Fique onde você está, continue estudando a palavra, entendeu? Se você vê que tem muita coisa de errado, procure um outro lugar vou procurar uma outra igreja. Não, procure um outro lugar com outras pessoas, com pessoas que realmente tenham compromisso de aprender, entendeu? Oi, o que você quer? Gente, daqui a pouco eu volto aí. Um abraço, forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí. Tchau, tchau, fui.